A mitologia romana é, em grande parte, resultado de um processo de assimilação cultural profundo e gradual, que ocorreu quando Roma entrou em contato com o mundo grego, especialmente a partir do século IV a.C., intensificando-se durante a expansão territorial romana sobre a Magna Grécia e, posteriormente, sobre a própria Grécia continental. Antes desse contato, a religiosidade romana possuía características próprias, mais práticas, rituais e vinculadas à organização social e política da cidade, do que à elaboração narrativa simbólica, que marcava a tradição helênica. Os romanos antigos cultuavam forças divinas ligadas à agricultura, ao lar, ao tempo e às instituições civis, como se observa nas figuras dos lares, dos penates e do deus Jano, cujo duplo rosto simbolizava o início e o fim, o passado e o futuro, revelando uma mentalidade religiosa voltada para a ordem e para a continuidade da vida coletiva. Quando Roma passou a conviver diretamente com a cultura grega, encontrou uma mitologia extraordinariamente rica em narrativas, genealogias divinas, conflitos cósmicos e dramas antropomórficos. Esse universo simbólico exerceu forte fascínio sobre os romanos, que passaram a reinterpretar seus próprios deuses à luz das divindades gregas, estabelecendo correspondências entre eles. Assim, o deus romano Júpiter foi identificado com Zeus, Juno com Hera, Minerva com Atena, Marte com Ares e Vênus com Afrodite. No entanto, essa equivalência não foi uma simples tradução de nomes, mas um processo complexo de adaptação cultural, em que elementos gregos foram reinterpretados segundo valores romanos. A mitologia grega era marcada por narrativas dramáticas e pela representação dos deuses como seres profundamente humanizados, dotados de paixões, ciúmes, rivalidades e desejos. Já a mentalidade religiosa romana tradicional era mais formal, jurídica e institucional. Por isso, ao absorver os mitos gregos, Roma não apenas os incorporou, mas também os reorganizou dentro de uma estrutura simbólica coerente com sua visão política do mundo. Os deuses romanos passaram a ser associados à proteção do Estado, à estabilidade das instituições e ao destino histórico do povo romano. Nesse sentido, a mitologia deixou de ser apenas uma narrativa cosmológica e tornou-se também um instrumento ideológico de legitimação do poder. Esse processo torna-se particularmente evidente durante o período republicano e, sobretudo, no período imperial, quando escritores como Virgílio utilizaram conscientemente a herança mitológica grega para construir uma narrativa fundadora da identidade romana. Na obra Eneida, por exemplo, o herói troiano Enéas é apresentado como ancestral do povo romano, estabelecendo uma ligação direta entre a tradição épica grega, especialmente a Ilíada e a Odisseia, atribuídas a Homero, e o destino político de Roma. Essa apropriação não foi casual. Ao conectar Roma à linhagem heróica troiana, Virgílio transformou a mitologia em instrumento de legitimação imperial, especialmente sob o governo de Augusto. Outro aspecto fundamental da influência grega na mitologia romana foi a introdução de narrativas cosmogônicas e teogônicas mais elaboradas. A tradição religiosa romana primitiva não possuía um sistema narrativo detalhado sobre a origem do universo, comparável ao que se encontra na teogonia de Hesíodo. Com a assimilação da cultura helênica, os romanos passaram a adotar essas genealogias divinas e a integrar seus deuses em estruturas familiares semelhantes às dos olímpicos gregos, criando uma mitologia mais narrativa e literária do que originalmente ritualística. Além disso, a arte romana foi profundamente influenciada pela iconografia grega. Esculturas, mosaicos e pinturas passaram a representar os deuses romanos segundo modelos visuais herdados da tradição helênica. Assim, a imagem de Júpiter como soberano celeste, barbado e majestoso deriva diretamente das representações de Zeus na escultura clássica grega. O mesmo ocorre com Minerva, cuja figura armada e associada à sabedoria e à estratégia militar reflete claramente a herança de Atena. Essa transformação visual contribuiu para consolidar a equivalência simbólica entre os dois sistemas religiosos.
Entretanto, apesar dessa forte influência, a mitologia romana preservou características próprias. Marte, por exemplo, embora associado a Ares, não era visto pelos romanos como uma divindade impulsiva a caótica, mas como protetor do povo romano e figura central da identidade militar e agrícola à cidade. Da mesma forma, Vênus adquiriu um papel político singular ao ser considerada ancestral da família de Augusto, reforçando a ligação entre religião e poder imperial. Isso mostra que Roma passivo deu gente ativo de sua transformação.